Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Obreiro Aprovado, do nosso irmão Brian, O Ministério do Servo Bom e Fiel, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 5, que vai falar hoje sobre o obreiro e sua família. O obreiro demonstra sua espiritualidade em sua vida familiar. Diz assim: o lar é o laboratório espiritual, onde tudo que se aprende de Jesus é desenvolvido e experimentado. Sendo a casa dos pais ou sua própria casa, o obreiro vive sua fé em relação aos familiares. Faz discípulos de Cristo dos que são de casa, como faz daqueles fora de casa. Não é preciso ser casado e ter filhos para ser obreiro de Deus. O próprio Mestre era solteiro, como também Paulo, Barnabé e Timóteo. Por outro lado, casamento, filhos e lar bem governado são qualificações para o episcopado e diaconato. O lar pode ser grande fonte de poder espiritual e celeiro de obreiros cristãos. O amor e interesse genuíno demonstrados a pessoas chegando a Cristo deve fazer parte da vida conjugal e familiar do obreiro. Assim, a esposa e filhos se tornam fortes aliados na causa de Cristo. Subtítulo: Alvos espirituais determinam o rumo da família. O espiritual tem supremacia sobre o material. O marido e pai de família diz, como declarou Josué, abre aspas, eu e minha casa serviremos ao Senhor, fecha aspas, Josué 24:15. Não são só palavras de efeito, mas retratam fielmente o ambiente e andamento do lar. A família busca o reino e a justiça de Deus, confiando no Senhor para suprir todas as necessidades. Mateus 6:33. Estes alvos espirituais incluem oração e louvor em casa, conversas sobre o crescimento do reino, amor visível entre membros da família, respeito por cada indivíduo, atividades familiares que fazem discípulos e uso correto do dinheiro. Existe união ao redor da cruz de Cristo. O obreiro serve a Deus com sua família e não apenas de sua família. Subtítulo: A esposa é a melhor amiga do obreiro e sua colega mais fiel no trabalho do Senhor. Uma esposa cristã representa uma grande vantagem no serviço árduo a Cristo. Ela ama, conversa, facilita, chora, incentiva e com jeito corrige. Sendo assim, Paulo reclamou a falta de uma companheira quando escreveu, abre aspas, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Fecha aspas. 1 Coríntios 9, 3 a 5. O apóstolo sentia falta daquela que poderia ser uma dádiva de Deus. Para ter uma auxiliadora idônea, o marido traça alvos em comum com a esposa. A esposa troca seus sonhos românticos e materialistas pela meta do crescimento da igreja. Ambos amam a Deus acima de tudo. Estão prontos a perder tudo para ganhar a vida eterna. Para conseguir tal grau de compreensão, o marido demonstra seu amor diariamente. Quer salvar não somente o mundo perdido, mas principalmente sua esposa e filhos. Valoriza tanto o seu tempo em casa que não há a reclamação de que, entre aspas, você sempre está fora de casa pregando a outros. O apóstolo Paulo, obreiro cristão casado,
receita os cuidados. Aliás, o apóstolo Pedro, obreiro cristão casado, receita os cuidados certos do marido para com a esposa em 1 Pedro 3,7. Por experiência e inspiração do Espírito Santo, destaca: dois pontos. Vida comum no lar. Participação ativa e atenta na vida familiar. Discernimento. Entendimento do que se passa em casa e por quê. Consideração. Boa vontade em relação à pessoa, saúde e felicidade da esposa. Dignidade. Valorização da esposa naquilo que é, faz e pensa. Herdeiros. Parceiros espirituais até a eternidade. Orações. Resultado espiritual da vida conjugal compartilhada pelo casal e aceita por Deus. Subtítulo: Os filhos aumentam muito a eficácia do obreiro. Por serem jovens e descontraídos, são a, entre aspas, tradução na língua de hoje, do servo de Deus. Tudo que é bom e até os efeitos do lar se veem com clareza nas atitudes e atos dos filhos. Assim é irrepreensível criá-los, entre aspas, na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Aquele que educa por pressão, ou pior, por causa da sua reputação como obreiro, terá frustrações e tristeza. Seus filhos não terão base suficiente para serem discípulos de Cristo. Por outro lado, o pai que vive para Cristo e conversa abertamente sobre o serviço cristão acha grandes ajudantes na obra entre seus próprios filhos. Os melhores discípulos se fazem em casa. Deuteronômio 6 descreve esse tipo de convivência espiritual entre pais e filhos. Tudo se faz no contexto de amor e respeito a Deus. Louvor e estudo bíblico não se reservam só aos domingos, fazem parte do dia a dia. É uma anomalia o obreiro se esforçar ao máximo para ganhar os de fora e negligenciar a educação espiritual dos próprios filhos. Não é questão de um alvo ou outro, devem ser ambos. O que o obreiro deve fazer se tiver um filho rebelde contra Cristo? Deve agir como faria com qualquer outro, buscando a conversão. Precisa manter comunicação aberta com o filho, nunca deixando de mostrar seu amor e, por causa desse amor, seu interesse genuíno no bem-estar espiritual do filho. Além disso, deve insistir que, enquanto o filho estiver em casa, é necessário para ele colaborar com os alvos espirituais da família. Subtítulo: A maior parte do serviço cristão pode e deve ser feita em família. Viúvas e órfãos, por causa da obra de Cristo, não precisam existir. Cultos, escola dominical, visita, hospitalidade, viagens missionárias e o mais devem ser atitudes familiares. Contudo, o reino vem em primeiro lugar e a necessidade de ausência ou horário irregular do obreiro faz parte, em termos familiares, do tomar a cruz de Cristo. A família unida no trabalho cristão cumpre o propósito de Deus ao criar a família. Excelente exemplo é a casa humilde de José e Maria, de onde saiu Jesus para pregar, além de Tiago e Judas, autores de livros do Novo Testamento. União familiar, mesmo em condições adversas, é vista em 2 Timóteo 1,5, onde Paulo recorda a fé possuída por Timóteo, abre aspas, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também
em ti, fecha aspas. Avó, mãe e filho, apesar do marido pagão. A união da família em Cristo derruba obstáculos e abre a porta à evangelização. Um homem dedicado a Cristo é bom. Um casal melhor e uma família inteira, testemunho poderoso da verdade do Evangelho. Demonstra que a salvação não é para uns poucos, mas pode ser para todos. Além do poder espiritual da família unida em Cristo, esta família vive muito mais feliz e bem ajustada. O egoísmo e as brigas sem motivo somem quando Jesus é o Senhor de todos. A desunião não tem vez quando o alvo de todos é o crescimento do reino de Deus. Forte estímulo à união familiar é o clima da congregação local. Quando amor, pregar, servir e fazer discípulos é prioridade congregacional, será mais fácil ser prioridade da família. Subtítulo: A prática diária confirma ou nega a vocação espiritual da família. Falar sobre a família é fácil. Difícil é viver bem em casa. Mais difícil ainda é viver bem com propósitos espirituais. Porém, as famílias acham a chave da felicidade quando buscam as coisas de Deus todos os dias e de todas as maneiras. Ter dedicação só aos domingos não basta. Especialmente os filhos detectam e repudiam a hipocrisia. Eles reparam quando o pai deixa passar a sacola sem dar oferta depois de compras astronômicas no supermercado no sábado ou quando há compras permanente para fazer a lição de casa, mas nem precisam ir à escola dominical, se não quiserem. Muitas famílias relutam contra a dedicação total ao Senhor, porque pensam que as coisas do mundo são essenciais para uma vida boa. Alegam que não assumem responsabilidades porque é preciso passear, que não vão aos trabalhos porque as crianças precisam dormir, que não ofertam porque precisam pagar o colégio, e assim por diante. Tal relutância fecha as portas daquele que promete aceitar todas as coisas para os que buscam o reino. A família, mesmo a família cristã, não pode ser mais importante que Jesus. É serva dele, nunca deve estar acima dele. Lucas 14, 26. Às vezes a esposa, às vezes os filhos, ocupam o espaço reservado para Jesus. A família que se coloca em posição tão superior está caminhando para o desastre. Ganhando a suposta felicidade familiar, perderá tudo. O obreiro e sua família põem diariamente em prática a sua fé e amor a Cristo. Dessa forma, receberão tudo o que o Senhor promete. Conclusão: o obreiro e sua família formam uma equipe poderosa no trabalho de Deus. A vida e pregação do obreiro são amplificadas e confirmadas pela sua família. Ao conduzir bem a sua casa, ele fica apto para conduzir a casa de Deus. Ao fazer discípulos da sua esposa e filhos, fica tarimbado para ajudar outros a seguir o Senhor. A força de um homem de Deus se completa com a doçura e fidelidade de sua esposa e a espontaneidade e entusiasmos dos seus filhos, com alvos espirituais e práticas diárias compatíveis. A família cristã caminha unida para o céu. E essa caminhada levará muitas pessoas em sua companhia. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando desse livro, O Obreiro Aprovado, compartilhe esses vídeos com outros casais, com outras famílias, para que eles possam também experimentar como deve ser o obreiro aprovado, tá bem? Deixa um like também nesse vídeo. Se você quer um estudo pessoal, escreva aí para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo,
ronaldozm@gmail.com e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?